Ela vem quebrando cabaças e espalhando sementes. Dançarina profissional, ela é especialista em dança afro-brasileira. Além de artista, ela também é pedagoga, é professora e agora está fazendo mestrado em dança lá na Bahia. Ele, ao contrário do que diz um dos seus espetáculos mais célebres, não tem a cabeça de papelão. Sujeito boa praça, ele é um poço de conhecimento, um cara bom de trocar ideia. Na rua, no palco, na tela, ele encanta com seu talento e também com a sua verdade. O que esses dois personagens têm em comum? Como diz uma música que tá no hype, eles não andam só. Olá, eu sou o Felipe Pedrosa, sou jornalista, documentarista e criador do Trem pra Fazer. Eu sou um cara preto de tom claro, tenho o cabelo curto preto, a barba preta, começando a ficar grisalha, o cabelo tá mais ou menos na régua. Eu tô com um look totalmente preto, camisa preta, calça preta e tênis preto, com alguns detalhes em branco. Hoje, o Trem pra Fazer entrevista, aprovado na Lei Paulo Gustavo, fomenta ao audiovisual de contagem, recebe duas pessoas que não andam só e que espalham sementes da arte, da cultura e também do conhecimento. Carlos Henrique e Jéssica Noes. Quem são vocês? Bom, eu sou o Carlos Henrique, eu tenho 63 anos, eu sou ator, produtor, professor de teatro. Eu sou um homem negro, agora eu estou usando uma estampa de camisa afro, uma calça preta, estou com uma boina também, marrom para combinar com a cor dessa blusa. Às vezes eu uso óculos para poder ler. E estamos aí, que prazer estar aqui falando com você e com essa moça maravilhosa também. E você, Jéssica, quem é você? Eu sou Jéssica Knowles, uma mulher cis, preta. Estou com cabelos longos, cacheados, vermelho, blusa azul, uma saia longa, cinza. Eu tenho 33 anos e também estou muito feliz, muito satisfeita em estar com vocês dois aqui presentes hoje. E você tem uma tatuagem no braço, que tatuagem é essa? É uma deusa, é uma tatuagem de uma mulher com cabelo black. É uma mulher nua, com pinturas na pele, e aparece só a metade do corpo para cima, da cintura para cima. Massa. Jéssica, a primeira curiosidade, assim, né, quando eu comecei a te investigar, foi do seu sobrenome. Qual a origem desse sobrenome? Então, ele vem de Beyoncé, né, que eu sou fã desde quando eu tinha 12 anos de idade, hoje eu tenho 33, e que foi uma inspiração para mim, né, em ser uma mulher preta, que revolucionou o mundo inteiro, né, não só o país em que ela vive, e que ela trabalha com dança, trabalha com música, assim como eu também vim me desenvolvendo nessas mesmas artes. Então, ela é uma inspiração para mim. Por isso que eu uso o sobrenome de Knowles. Sensacional. Carlos, ela acabou tocando num lugar assim que eu acho incrível, né? Eu também estou na casa dos 30 e a gente tem outras referências. Você que já revelou sua idade, eu nem ia perguntar, né, nesse episódio, mas assim, quem foram suas inspirações de pessoas pretas e pretos, né, para poder te levar para a arte? Você fala assim, nossa, essa pessoa que me inspirou, graças a várias políticas afirmativas, muita luta, muita batalha, porque também nada veio de graça, nós temos mais referências hoje. Exatamente. Quando eu comecei não tinha. Eu não tinha referência principalmente no teatro, principalmente na televisão, principalmente no cinema e principalmente na literatura negra. A gente não tinha uma literatura negra com um negro ou com a temática negra. A minha inspiração ela veio muito na prática. Quando eu comecei a fazer teatro foi na companhia Sonho em Drama, em Belo Horizonte, e muito imaturo, né? Muito inexperiente, não tinha noção assim do poder que o negro tem em cena, de estar no teatro. É claro que isso que você falou, com o tempo fui começar a pesquisar e vi que tinha grandes atores no passado, Grande Otelo, né, Ruth de Souza, mas no teatro eu fui fazendo e observando os outros fazendo para me poder eu mesmo, digamos assim, me formar, porque não tinha. Hoje a gente pode falar que tem bastante, mas eu tive que me reinventar para poder criar esse homem preto em cena. E Jéssica, quando a gente pensa, a mulher preta dentro da dança, ela é mais aceita por conta da dança afro
ou tem toda uma referência que hoje já existe um espaço dos outros áreas, dos outros campos da dança? Quando você fala da mulher ser mais aceita na dança, né, principalmente na dança afro, eu ainda acho que ainda tem muitas lacunas, né, nessa questão da mulher, né, na dança. Principalmente quando fala de dança afro, a gente fala de várias danças incluídas nessa brasilidade, né, por exemplo, o samba, o hip hop, o funk. Então, isso depende de cada ritmo, né? Igual, por exemplo, no funk, a mulher ela ainda é bastante descriminalizada, né? Igual no funk, fala muitas coisas que colocam a mulher para baixo, Objeto. de objeto, isso, Trata a mulher como objeto como ali na objeto. dança e não como uma arte em si, uma artista, né? Isso. No samba também, né? Eles, pela mulher, por exemplo, a passista nas escolas de Uhum. samba, as pessoas também tratam as mulheres como objeto, não reconhecem o samba, a dança como uma arte. Eu acredito que a dança afro-brasileira, a dança que vem dos tambores, a dança que vem do chão, a dança que vem trazida da África mesmo, né? Que é essa dança que eu reconheço com os meus mestres antigos, ela vem para transformar, né, essa visão que as pessoas têm da mulher dentro da dança, e principalmente da mulher preta. Eu acho que essa dança, ela levanta mais ainda tanto a autoestima da mulher, mas ela faz com que as pessoas vejam a dança e a mulher negra de uma forma diferente. E essa é a sua linha de pesquisa? Então, a minha linha de pesquisa, ela é ligada à dança e educação. E ela fala muito dessa questão da semente, né? Do espalhar a semente, que é o quebrar cabaça, espalhar sementes. Então, eu venho trazendo nessas pesquisas tudo que eu vim aprendido com os meus mestres, com as minhas mestras, e o como eu posso levar isso para a educação, visto que eu também sou pedagoga, professora, e levar isso para dentro das salas de aulas, né? Para melhorar as autoestimas das crianças negras, dos jovens, adolescentes, das pessoas do EJA, né? Dos idosos, e trazer mesmo para dentro da sala de aula e mostrar que a dança, ela não é só ali a dança estética, a dança artística, a dança de palco. Ela pode ser uma ferramenta transformadora da educação também. Não, sensacional. Inclusive, né, o verso que eu citei no começo, né, que é do seu espetáculo, né, Quebrando Cabaças, Espalhando Sementes. Esse verso é de um ponto? É de um ponto e também é de uma canção da capoeira. Eu peguei ele da capoeira. Legal. Você também joga capoeira? Não, não jogo, mas eu tenho uma amiga que eu sempre ia com ela nas rodas. Aham. Então eu escutei essa música e pensei, falei, gente, essa música ela vai falar da minha história. E esse espetáculo eu conto a minha história, né? Desde o meu início, do meu primeiro contato com a dança até o momento de hoje. E Carlos, eu utilizei, né, o título ali, esse verso que ela levou para o espetáculo, porque eu achei também que tem tudo a ver com o trabalho, né, que o Trama desenvolve em Contagem. Você também vem espalhando sementes em Contagem? Viu? Nós estamos espalhando sempre, inclusive essa é uma dos nossos objetivos, que é a formação. Eu acho que como a gente está falando que eu fui numa época que a gente não tinha tanto curso de teatro, né? Tantas oficinas. Então, o Trama nasce em Belo Horizonte, a gente começa a fazer esse trabalho em BH, a gente ficou meio cansado de fazer teatro para quem faz teatro. A gente cansou de fazer teatro na Contorno, que era para os amigos, para crítica. E aí a gente começou a desenvolver um trabalho com os Arturos, com os jovens de lá, o Filhos de Zambi, e a gente passou aí para Contagem todo final de semana que a gente estava ensaiando um trabalho com eles, e todo final de semana a gente estava lá na comunidade. E observando o entorno, né, Contagem é muito legal, é muito rica, né, tem muitas possibilidades. Então a gente já estava meio saco cheio da Contorno e falando: "Por que não Contagem?". Então nós escolhemos Contagem para viver, para morar. Não foi aquele papá: "Vamos levar cultura", porque ninguém leva cultura, a gente troca, a gente faz trocas. E foi muito rico essa decisão, porque eu acho que a gente foi o primeiro grupo, acho não, a gente é o primeiro grupo de teatro em Contagem que tem uma sede. E essa sede serve de abrigo para vários outros grupos, vários outros coletivos, para oficinas, para encontros, para reuniões, para apresentações. Então, essa semente ela está sendo esparramada, sim, por causa da formação. A gente tem 3 turmas de jovens hoje lá no Trama. Claro, querendo formar atores, atrizes, mas principalmente cidadãos. E principalmente gente preta, com essa possibilidade. Eu posso estar no palco. Eu posso ser uma estrela, um ator de de teatro, né, ou de cinema ou de TV. Claro que precisa galgar, mas, né, a gente dá só o preparo, abre, esparrama as sementes
e depois cada um tem que trilhar o seu caminho. Regar para germinar, né? Exatamente. Então isso acontece já a partir de quando a gente abre as portas para a comunidade e esses cursos de formação. Agora, Legal. o Trama, né, você, né, a turma toda ali, vocês fizeram um ato de extrema coragem, né? Que é largar Belo Horizonte e ir para Contagem, Foi. né? Que é o fluxo contrário Contrário. do que a maioria dos artistas fazem na cidade ou faziam, né? Exatamente. A gente teve bullying dos dois lados. Porque os amigos de BH falando, o que vocês vão fazer em Contagem? Lá não tem nada. A gente chegou em Contagem, os artistas lá, o que vocês vieram fazer aqui? Aqui não tem nada. Não, agora tem um Trama. Agora, e é curioso uma história, quando a gente viu a nossa primeira sede foi no bairro Fonte Grande. A gente alugou um galpão, estava pintando tudo de preto, assim, a caixa preta, né? Aí passou uma senhora lá, vizinha, falou, o que vai ser aqui? Eu falei, aqui vai ser um teatro. Ela, teatro? Aqui? Eu falei, aqui, dei um panfleto para ela. Semana que vem, ela fiz a propaganda. A senhora foi, depois foi ela e o marido, depois foi ela, o marido e os filhos, depois foi ela, o marido e os filhos, começou a esparramar, tem teatro ali. Agora, então, assim, esse lugar do pertencimento, de saber que teatro na periferia também é teatro, né? Uhum. Claro, não precisa ser só o Palácio das Artes, o Teatro Maria, que são lindos, são maravilhosos e tem que existir. Mas é essa ideia de a gente levar o teatro para a periferia, para comunidades, para estar próximo das pessoas. Isso foi uma decisão muito difícil para a gente, mas estamos há quase 15 anos já em Contagem. E é legal, assim, todo mundo que está passando aqui, né, pelo trem para fazer entrevista, tem conexões, né? Uhum. Vocês estavam realizando um trabalho com Filhos de Zambi Sim. e a Jéssica já participou dos Filhos de Zambi. Pois é. E assim, Jéssica, qual que é a importância dessas comunidades quilombolas, né? Que Contagem tem toda uma tradição, inclusive perto, né? Eu vou utilizar Quebrada, né? Porque eu adoro, assim, eu sou da Quebrada do Fonte Grande, por exemplo. Uhum. Perto da sua Quebrada, por exemplo, né? Tem terreiros e tem todo um histórico ali de congado, de folia de reis, muito forte, que foi se apagando um pouco com o tempo, né? Mas temos registros de tudo isso. E na cidade como um todo é muito forte, o congado em Contagem é muito forte. Qual que foi a importância dessas comunidades tradicionais para o trabalho que você desenvolve hoje? Então, eu conheci algumas pessoas da comunidade dos Arturos há uns 10 anos atrás, que a gente trabalhou junto, então desde aí eu vinha conhecendo um pouco mais da comunidade, né? Conhecendo mais a história do congado, as tradições do pessoal do quilombo, principalmente do quilombo dos Arturos. Eu participei por um tempo, né, do grupo Arturos Filhos de Zambi. Esse ano eu estive com eles no carnaval também, né, com as meninas da dança, com o pessoal da música. Eu também canto. E assim, foi grandioso para mim, né, em pensar que é o único grupo de dança afro-brasileira que resistiu aqui em Contagem, se não for um dos únicos grupos de dança que tem aqui, porque tem pouquíssimas pessoas que resistem mesmo, igual vocês falaram, que da dificuldade de vir aqui para Contagem e conseguir manter com essa cultura, né? E eu venho aprendendo a cada dia com as pessoas. Eu acho super interessante você chegar na comunidade e ver as crianças participando do congado, criança de 2 anos, criança no colo com as vestimentas, as crianças participando da capoeira, participando dos Filhos de Zambi. E é isso, né? É a semente se espalhando mesmo, porque a partir do momento que você quebrou a cabaça, ela vai se espalhar, né? Por isso que a gente não pode manter ela fechada. E o interessante é que vem seguindo de tradição em tradição. E eu acho que mais é isso. Jéssica, quando a gente fez esse trabalho com Filhos de Zambi, você não estava lá, então. Não A estava. gente fez o trabalho, foi curioso, que a gente fez um trabalho sobre a abolição, sobre o olhar deles, dos jovens, né? E a gente quis fugir muito do que os livros tradicionais trazem. A gente não acredita nessa história oficial, a gente quer contar a história que está por trás da história. Então a gente trabalhou com os meninos, né? Na época também eram todos bem jovens, sobre esse olhar deles, da comunidade dos Arturos, sobre a abolição. E tem a bandeira que eles levantam sempre da Princesa Isabel. E o questionamento foi tanto que um desses anos eles convenceram a tirar essa bandeira da Princesa Isabel, porque a gente falou, não foi só a Princesa Isabel, teve todo um movimento comercial por trás, interesses e tal. Mas aí os mais velhos falaram, não, tem que voltar a bandeira sim, porque é a nossa tradição, porque a gente tem todo um conceito, um histórico. Não, gente,
tem que voltar. Mas é porque os meninos entenderam a importância deles como resistência para poder tirar e voltar com ela de novo, mas com outro olhar. Então nós fizemos um trabalho muito bacana lá com os meninos, circulamos bastante com eles também. E eu estou falando, não lembro de você, não. Não. Nessa época eu não estava. Mas Mesmo assim, eu estou, né, esporadicamente, eu não permaneço no grupo. Uhum. Ou quando precisa de algum dançarino, quando precisa de um vocalista, ou quando precisa ajudar com alguma Legal. coreografia. Aí eu tô sempre lá junto com a tá galera. sempre circulando, né? Mas como é que aconteceu o canto na sua vida? Então, eu fui me descobrindo, né, que eu tinha uma voz ali escondida. Não, você foi descobrir, a gente já tá ouvindo, né? E que voz, Foi hein? através da dança mesmo, né? Comecei com a dança, depois entrei para percussão, né? E esse contato com a musicalidade. Eu iniciei no batucarte mesmo, hoje não sou mais vocalista do batucarte, mas iniciei no batucarte, né? Foi lá que eu me reconheci enquanto cantora, enquanto vocalista, e daí eu venho seguindo, estudando e procurando cada dia mais melhorar e encontrar mesmo essa voz que está aqui dentro. E pensando em múltiplas linguagens, né, Carlos? Assim, você também agora tá caminhando aí pro cinema. Tem 2 filmes aí, né, que tem uma temática negra, né, Sim. que você participa, né? Aham. Já era um desejo seu fazer, não vou falar uma migração, porque você não tá deixando o teatro, Uhum. né? Mas já era uma vontade de experienciar mais o Era. cinema? Era. O cinema é um objeto de desejo, porque eu gosto muito de cinema, desde sempre eu frequentava cinema, salas de cinema, mas não tinha essa coisa de, será que eu um dia vou fazer, né? Porque, igual eu te falei, eu não via muita possibilidade, dramaturgicamente falando, de ter um personagem negro. Quando você pega aquelas coisas históricas da escravidão, né? Chica da Silva, né? Essas histórias, a gente não pode esquecer o passado, não é apagar o passado, mas é não ficar remoendo, como se a gente vivesse no Brasil colônia ainda, né? Claro, tem que respeitar e tem que manter. Mas eu estava querendo algo novo. Até que surgiu essa oportunidade desses 2 filmes, um chama Banzo e vai estrear inclusive agora. E eu acho que é uma linguagem diferente. O ator de teatro, ele se prepara para o teatro, mas quando vai para o cinema, quando vai para a TV, essa preparação ajuda e muito, mas ele tem que ter uma outra um outro direcionamento. Eu fui muito bem acolhido no cinema, eu acho que isso ajuda muito pelos diretores, né, pela produção, e isso facilitou muito transitar junto das lentes, das câmeras, que é um outro universo, é um lugar, né, que eu ainda estou tateando também, e estou gostando muito, estou achando bem interessante. Eu acho que as 2 linguagens caminham juntas, né, próximas, mas há muito que aprender ainda, porque é uma mídia muito interessante, e já temos até um Oscar aí, que eu acho que é bom falar disso também, que é bom. Com certeza. Agora, o universo do cinema, assim como o universo das artes de maneira geral, é um universo branco. A gente citou o Oscar, mas assim, a gente não tem um diretor preto concorrendo ao Oscar, né? A galera da Filmes de Plástico de Contagem bateu ali na porta, né? Uhum. Mas a gente não tem um ator ou uma atriz negro, negra concorrendo ao Oscar, né? Infelizmente. Cara, como é enfrentar tudo isso e se posicionar ali dentro assim, poxa, eu sou um cara preto, sou artista, vivo da arte, ainda mais num contexto em que os artistas são vistos como vagabundos, né? Como pessoas que não querem trabalhar. Então, Abdias do Nascimento já falava isso, né, quando ele cria lá o Teatro Profissional do Negro, TEPROM, que lá revelou grandes atores e atrizes negras, né, Ruth de Souza, inclusive, concorreu a um Oscar há não lembro quanto tempo atrás. Então, a gente não tem essas referências mesmo, né, isso que eu estava falando na questão da dramaturgia negra, da direção negra. Então, assim, ainda falta isso. A dramaturgia ainda é branca, o cinema ainda é branco, a atuação ainda é branca, As as histórias, histórias, né, a dramaturgia é branca, então a gente tem que quebrar esses conceitos de que só existe dramaturgia, né, no universo da família branca, do homem branco, que não é verdade, né? Nosso país é riquíssimo de histórias, negras, e não é só histórias que jogam para baixo, não, são histórias que elevam mesmo, que trazem esse pertencimento do homem e da mulher negra na sociedade brasileira como fazedor mesmo de cultura, de arte. Então ainda estamos tateando ainda nessa questão cinematográfica, sim,
Precisamos de mais diretores negros, mais dramaturgias, né, mais histórias negras. Você vê hoje, assim, na TV, por exemplo, tem uma abertura ali de atores, protagonistas e tudo, mas ainda acho que está muito distante da realidade do povo preto. A gente pensar, né, que galã de uma novela global, Lázaro Ramos, né? E é o quê? Já é É, contemporâneo, é, já é uma leva é, recente, né? tem Thaís Araújo, você consegue pensar um ou Um outro, ou outro. né? E na dança, Jéssica? É majoritariamente branco também? Bom, depende muito do espaço. Eu, particularmente, nunca participei de danças majoritariamente brancas, né? Por exemplo, um balé clássico. Então, eu A sua não é o meu construção, poder de fala para a sua construção já foi dentro da ela sua já foi seara. dentro, A sua isso, ancestralidade dentro já da foi. onde eu me vi ali mesmo, que foi onde eu caminhei. Ao meu falar mesmo, eu, se bem que tem uma história de onde eu iniciei na dança afro-brasileira, que foi na Savassi. O meu vizinho, que foi o meu primeiro mentor em dança, ele falou que ia me apresentar uma dança. Eu vim da dança do ventre. Que ele ia me apresentar uma dança que era a minha dança, que eu ia me reconhecer, que até então eu não conhecia a dança afro-brasileira. Então eu fui numa apresentação no Parque Municipal e o pessoal desse estúdio estava se apresentando lá. E assim, eu apaixonei já de cara, então eu entrei como bolsista. E era um espaço que tinha muitíssimas pessoas brancas. Tanto que na época eu até alisava meu cabelo para poder me sentir Se parte, misturar ali, né? isso, Para se inserir. para me inserir, para me sentir parte daquele lugar. Mas foi através da dança afro mesmo que eu fui me reconhecer mesmo, né? Mesmo sendo uma preta de pele retinta, para eu entender, né, da minha história enquanto mulher negra, do que eu posso, do que eu não posso. E pensando no campo da educação, você é pedagoga, professora, tem vários trabalhos, né, que leva a dança para as Sim. escolas e tudo mais. Qual a importância de se reconhecer a identidade? Pensando mesmo, né, na criançada, que é a formação da base. Qual que é a importância de olhar para você e ver que você é uma pessoa que reconhece a sua identidade, reconhece a sua ancestralidade, reconhece a sua pele, o seu cabelo, o seu jeito de ser, o seu gingado, sua forma de dançar? Olha, trazendo um pouco da minha história, a partir do momento que eu me reconheci, isso depois de adulta, né, foi que eu consegui me impor, né, a chegar nos lugares com, com, com mais ponderação mesmo, com mais imponência, né, porque eu chegava nos lugares, eu achava que eu não pertencia, ao mesmo tempo que eu falei há pouco tempo atrás que eu achava que eu não pertencia ao balé clássico, né, e são lugares que eu posso ir, mas que hoje eu não tenho interesse de estar nesse lugar, mas são lugares que eu posso chegar até lá. Uhum. Então é interessante você iniciar desde a educação infantil, do pequenininho, mostrar para ele que ele pode estar em qualquer lugar que ele quiser, ele pode conquistar aquilo que ele se propor a conquistar. Como ele falou dos livros, né, que os livros não nos mostram, não mostram a gente, né, como Chimamanda diz, Sim. falam da gente sem a gente, né? E mostrar para eles que o povo preto também é um povo que tem potência, né? Que é um povo empoderado, né? Tem história e basicamente a história do Brasil ela é formada pelo povo preto. Então iniciar ali a partir da infância, a partir da arte, né? Porque na infância a gente consegue conectar as crianças a partir da arte, da dança, da música, do movimento, das histórias. Então, a arte, a dança, a musicalidade, ela tem que estar sempre presente na educação. E eu acho ela importantíssima para trazer, principalmente, esse conhecimento da identidade de cada ser. A ferramenta transformadora. Com certeza. A Jéssica falou uma coisa, Carlos, que eu acho demais. Ela falou assim: ali não eram os lugares em que eu queria estar. Onde você não gostaria de estar mais? Ou nunca quis estar também? Eu não sei, porque eu acho que eu tive um privilégio de me enturmar. O meu grupo começou muito cedo. Então, muito cedo a gente começava a falar assim, do que a gente quer falar, por que a gente quer falar isso. Então, eu sempre tive opiniões dentro desse grupo, né? O Grupo Trama está fazendo agora 27, 26 anos. Mas antes dele, eu participei de um outro grupo, que era a companhia Sonho e Drama. E tinha uma mistura de homens pretos e mulheres e tal, então não tinha essa diferença. A gente procurava espetáculos que eram universais. Então, quando a gente, por exemplo, lá atrás, a gente pega um Guimarães Rosa, né, que tem os caboclos, eu acho que inconscientemente a gente já estava falando desse povo preto.
Então, eu acho que a questão de você ter um grupo, caminhar junto, trocar ideias, por que que a gente quer montar isso? Qual que é o interesse, né? Não só para o povo preto, mas para a sociedade em geral, que vai, nos interessa e vai interessar as outras pessoas. Então, eu acho que essa trajetória de grupo, ela fortalece muito essa trajetória, esse caminhar, porque é coletivo, porque ela é discutido aqui, igual a gente está, vamos falar disso, tal, eu posso, não, gente, assim, não quero, né? Então, as coisas, eu nunca fui imposto, por exemplo, um diretor branco falar, você vai fazer aí, eu falo, não. Por exemplo, já fui chamado para fazer figuração em TV, eu falei, não quero, não vou fazer, não quero ficar passando lá atrás, servindo. Então, vá porque não me interessa. O dia que tiver alguma proposta interessante de cinema, de TV, tal. Mas no teatro, a gente sempre teve essa liberdade de escolher o que que a gente quer fazer, o que que a gente quer montar e que tipo de público nos interessa naquele momento, né? Por exemplo, você falou do Homem da Cabeça de Papelão. É um personagem icônico. E eu fazia o Homem da Cabeça de Papelão. Mas eles se revezavam entre os 3 personagens que estavam em cena. Ora era um, ora o outro, ora voltava para mim. E eram as mesmas questões que a gente estava discutindo. Então, acho que isso enriquece a trajetória, o trabalho, porque fico pensando os atores quando formam e estão soltos assim, formei, e agora? Aí aceita determinados trabalhos, faz determinadas coisas que às vezes ainda não achou o seu caminho, né, ainda tá aí pode até cair nesse mundo branco de fazer um personagem, mas eu acho que o tempo vai moldar, vai Vai lapidando o lapidando, caminho. vai trazendo essa consciência, esse olhar, né, de: "Oh, eu tenho uma importância nessa dramaturgia, nesse coletivo, nesse grupo", né. Então acho que dentro do teatro de grupo, que é a minha grande formação, a gente é muito mais afetuoso, digamos assim, né, com o que a gente quer falar, com a nossa dramaturgia, né, a gente faz teatro para crianças, né, então, putz, é uma responsabilidade muito grande fazer teatro infantil. Ir para a rua, quando você vai para a rua, você está sujeito a qualquer tipo de público, né, porque é a rua não tem parâmetro. A gente prepara uma coisa, quando vai para a rua, se transforma em outra coisa. É claro que a gente está ali segurando, tem o roteiro, a gente está ali, mas entra cachorro, vem o bêbado, vem muitas situações que acontecem, mas isso é que é o legal do teatro, chegar nas pessoas, independente de cor, de credo, de religião. E o teatro ele tem esse poder, né, de chegar e a pessoa se ver ali naquele lugar, né. Coisa que eu acho que acontece muito com a dança, por exemplo, no corpo, né, quando você está ali, pô, eu consigo fazer isso também, eu posso fazer igual você disse, que está descobrindo sua voz. A gente está se descobrindo o tempo todo, Uhum. né, e isso é muito legal, né. Quando eu fui dirigir o primeiro espetáculo, "Pô, será que eu vou dirigir?" Não, você consegue. Então, assim, aquela segurança, né, você já tem consigo, cara, já dá. E isso vem dessa trajetória, dessa segurança que a gente vai adquirindo com a maturidade, com a experiência, e tomando os tocos também, Calejando. né, e tem hora que não funciona, não dá certo, mas é isso que faz o nosso caminhar, né. Isso é que é legal. O Carlos já deixou claro de que ele não anda só. E você, Jess, anda com quem? Eu sempre gosto de lembrar dos meus mestres, né, que foi onde eu iniciei. A minha primeira que foi Paloma Rodrigues, que foi quando eu comecei na dança do ventre. Eu comecei em projeto social também, em Nova Contagem. Comecei com uns 12 anos de idade. Quando eu fiz 18, eu já comecei a ser professora desse mesmo projeto, na dança do ventre. Tem o Hernani, que é o meu vizinho, que sempre me mediou nessa área da dança. Meu mestre Carlos Afro, da dança afro, e meu mestre Evandro Passos, que vem seguindo caminho comigo até hoje, né, que através dele também eu estou nesse mestrado agora, e que são pessoas que eu sempre reverencio nos espaços que eu estou, na minha dança, na minha música, e são pessoas que estão sempre comigo. Contagem é um território imenso, são 8 regionais, tem regionais que não conseguem conversar entre si, Sim. porque a malha viária corta a cidade, É. né? E você está numa regional, né, a regional Várzea das Flores, residi lá durante um período agora, recente, e assim, é uma regional que a gente está afastado do centro, né? É como a gente pensar numa metrópole e aí tem um bairro que está lá quase já na divisa, né? Como se fosse uma outra Aí cidade, você né? vai trabalhar com dança numa região também que você não tem equipamento cultural. Já te chamaram de maluca?
Já me chamaram, já me chamaram de corajosa. Mas eu iniciei ali, né? Foi Nova Contagem que me formou e, assim, eu sempre desenvolvi todos os meus trabalhos, todos os meus projetos em Nova Contagem. E, assim, eu sou uma maluca Maluco, feliz. beleza, né? Se Uma diz. maluca feliz de estar podendo entregar à minha comunidade o que ela me entregou, que é uma troca perfeita. E, Carlos, eu direciono para você a mesma pergunta, cara. Fazer teatro numa cidade, né? A gente vai ter a entrega do Cine Teatro, vai ter a reforma da Casa Azul, mas assim, o que vai ter ainda vai acontecer no É, futuro, né? A gente já está há mais de 10 anos sem ter um falando que é equipamento, né? verdade. Você é maluco também, cara, de Também, continuar resistindo? também. Inclusive, a história que eu contei da gente sair de BH para vir para Contagem já foi maluquice geral, né? A gente já estava com essa meta de falar, a gente é maluco, vamos para a periferia. A gente precisa estar em contato com quem vai ao teatro. A pessoa pode ir de chinelo, pode ir de bermuda, pode ir do jeito que for. Que tinha aquela mística de ir no teatro, tinha que comprar uma roupa, né? As pessoas passam na porta do Palácio das Artes, têm medo de entrar, porque tem um segurança desse tamanho na porta, não sabe que ali embaixo tem um café, que ali embaixo tem uma área, pra você conversar, porque tem medo. É um tipo de aparelho público que afasta né, quem não tem conhecimento. Eu já entrava de chinelo lá para dentro mesmo, ia tomar um café lá embaixo, porque eu já sabia que ali era um território de arte. Então, quando a gente abre as portas lá no Fonte Grande, uma rua de bairro de periferia, Sim. maluquice total, né? Mas a gente estava amparado por uma certeza de que era isso que a gente queria. Tanto é que tinha casa em BH, eu tive que vender minha casa lá, porque a gente não queria estar indo para Contagem, Uhum. voltando. A gente tinha que viver aquele lugar, tinha que morar ali, transferir meu título de eleitor, minha filha nasceu em Contagem. Então isso, não vou falar que é uma maluquice, mas era um desejo mesmo de estar mais próximo das comunidades, né, de trazer as crianças para fazer uma aula, os grupos que estavam soltos começaram a se juntar. "Ah, vamos encontrar lá no Trama", porque não tem os aparelhos públicos, Uhum. Não né, tem a Contagem equipamento não físico, tem. não tem. Eu via muita gente encontrando em praças, né, que é legal também, a praça tem que ocupar mesmo, mas precisa de um ambiente fechado, que tenha um pequeno equipamento, que tenha, né, um equipamento para você trabalhar com iluminação, com um equipamento de som, um palco, uma coxinha, uma página preta. Então acho que isso gerou um pouco de maluquice mesmo, Aham. mas hoje eu acho que foi a melhor decisão que a gente tomou e já estamos com sede nova, né, com espaço maior e com reconhecimento da população, que eu acho que é o Uhum. mais importante. E aí você falou de reconhecimento, você foi premiado pelo Zumbi. Qual a Foi. importância de ser premiado em vida, cara? Ser premiado em vida. A Eu gente vive numa sociedade em que a é, gente reconhece as pessoas que já já foram, né. foram, E né. você foi premiado em É, vida, eu acho é. isso demais, assim. Eu acho também, assim, engraçado, né, que a Júnia Bertolini, você deve conhecer, que ela é uma artista da dança afro também, né, que eu conheço muito o Evandro Passos, né, também, que é um cara, inclusive, lá no Fiz de Exame, no trabalho que a gente fez, eu chamei o Evandro para poder trabalhar questão corporal, ritmo e tudo, junto com o teatro. Então, essa ligação do teatro e a dança, principalmente preta, assim, no corpo negro, é riquíssimo, né. Então, assim, não sei, sabe, eu fiquei pensando: "Putz grila, prêmio, né, melhor em vida do que em morte". É simbólico, sabe, eu acho que é uma coisa de valorização do artista negro. A Juna tem esse trabalho muito de trazer o pessoal da dança, da literatura, do teatro, do cinema. Então, é botar a cara preta em evidência, que produz coisas, né, pra comunidade e para o país, né, porque a gente viaja país inteiro levando o nome de Contagem, ou de Minas Gerais, ou de Belo Horizonte, e a gente faz esse trabalho também. Então o prêmio vem como eh, acho que é como um símbolo, não é um prêmio de o melhor disso ou o melhor daquilo, e não é uma concorrência, é uma afirmação. Acho que é uma afirmação de que, olha, existem pessoas negras que fazem, seja em que área que for, e merece o prêmio. E Jéssica, qual que é a importância do seu trabalho? Qual que é a importância de quebrar as cabaças e espalhar essas sementes? É ver nas pessoas que participam das minhas oficinas, que vão ao teatro,
ou que o meu teatro vá até as escolas, o brilho no olhar de cada um que está ali. Uma fala de uma senhora no EJA, que a gente fez as primeiras apresentações do espetáculo em escolas. Fizemos no EJA, lá em Nova Contagem. E uma das professoras é amiga minha. Ela falou, você precisa ir lá na minha sala, porque tem uma aluna lá que quer falar com você e os outros também querem perguntar. Aí eu cheguei na sala e a moça veio com os olhos lacrimejando e ela falou, meu sonho era ir no teatro. Eu nunca imaginei que o teatro ia vir até mim. E eu falei, gente, Isso é muito legal. isso é o mais importante, né? É o impactar as pessoas, impactar os jovens, os idosos, as crianças. É saber que essa arte, ela está movendo e ela está movimentando, né, as pessoas, fazendo com que elas pensem, que elas transitem mesmo sentadas ali vendo ou se movimentando, dançando, mas que elas saiam desse local, né, de pensar que elas não podem, porque o movimento ele te possibilita a te levar em vários outros ângulos, em vários outros espaços, e eu acredito nisso, né, que a arte ela é transformadora. E a gente pensar, a gente está chegando ao fim, eu ficaria batendo papo com vocês dois assim, né? O resto do dia. E eu tô tentando não finalizar os episódios para baixo, né? Sabe aquela coisa, não. Mas é meio impossível assim, né? A gente pensar tudo toda a luta que foi travada, toda a conquista, o que Contagem precisa para dar uma guinada? Investimento. Eu acho que, né, Contagem precisa investir mais, porque tem muitos talentos, muitas pessoas ali que ainda precisa sair de Contagem e ir para BH fazer um curso, fazer uma formação. Tá melhorando? Tá crescendo? Sim, né? A gente até, falo com muito orgulho, o Trama até contribui com esse crescimento, você também, né, na sua dança, mas eu acho que o poder público pode investir mais, inclusive com espaços. A gente precisa de mais espaços públicos para ter uma aula de capoeira, uma aula de dança, uma aula de teatro, e a pessoa se interessar por aquilo e ver que aquilo é legal. Porque senão fica esvaziado demais. Igual você falou lá em Nova Contagem, ainda bem que tem você lá, que está produzindo, que está, né? Primeiro a gente tem que cuidar do nosso quintal, e aí depois para o mundo, não tem problema ser, né? Mas é ali no nosso quintal que a gente tem que plantar e esparramar as sementes para ver isso ir brotando. Então, eu acho que assim, o poder público, eu falo tanto do estado como do município. Claro, você vai falar, tem as leis, Aldir Blanc, né? Paulo Gustavo, mas eu ainda acho que ainda é pouco em questão do investimento social, assim, sabe? Dessa grana chegar na ponta, ela vir ser um pouco mais robusta, porque eu ainda acho que é muito pouco. E para você, Jéssica? Eu penso que, juntamente com o investimento, o reconhecimento, né, dos artistas locais. É o município compreender que tem pessoas aqui competentes, que tem artistas competentes, né, para apresentar bandas, danças, dar oficinas, palestras, enfim, é o reconhecimento mesmo do município, para que isso implante em todas as regionais, em todos os bairros, e para que as pessoas também vejam que aqui tem conteúdo, né, que Contagem tem conteúdo. Adorei. Carlos, Jéssica, muito obrigado pelo bate-papo, valeu demais. Eu que agradeço, Felipe, muito bom essa conversa. Muito bom te rever também, hein? Muito bom também. Tempo mesmo. Gostei muito da troca aqui Muito que legal. a gente teve. Isso é bom demais. Obrigado demais, viu, gente? O Trem para Fazer a Entrevista, aprovado na Lei Paulo Gustavo, fomenta ao audiovisual de Contagem, celebra e documenta a história e a trajetória de artistas e mobilizadores culturais pretos e pretas da cidade de Contagem. Este episódio foi gravado na Scripps Comunicação. Estamos em um fundo totalmente preto com um tapete marrom meio dourado. Ouça esse episódio no Spotify, assista no YouTube e quebre as cabaças e espalhe as sementes. Curta, siga e compartilhe. Até o próximo episódio.